A partir daqui, nós vamos conversar sobre acasalamentos de pássaros diluídos, sejam eles os ágatas, os isabelinos e os acetinados. Mesmo que os ágatas sejam só reduzidos, mas que a tonalidade da estria não seja diluída, nós consideramos e assim descrevemos como diluídos e incluímos nesse grupo, tá bem? Começando pelos ágatas. Os ágatas são pássaros que possuem a melanina negra, fina e entrecortada, distribuída de maneira homogênea sobre todo o corpo do pássaro. Quanto maior a presença de desenho, seja no peito, flancos, nas costas, finos e entrecortados, contrastantes contra a cor de fundo, melhor. Os ágatas, como os vermelhos mosaicos, também são pássaros de contraste, né? Os diluídos, em geral, são pássaros de contraste. E os ágatas, mais do que todos. Nós vamos começar aqui hoje a falar dos ágatas por uma questão de compreensão, porque eles vão servir de base depois para a compreensão dos outros dois tipos que nós trataremos, sejam isabelinos e os acetinados. Os ágatas, então, vão apresentar o desenho de dorso fino e entrecortado. Tem um desenho de cabeça muito característico, formado pela máscara facial, né? Que vai ter uma diluição supraciliar, e os bigodes, que são extremamente característicos e são importantes para os ágatas. Ágata sem bigode fica estranho, né? É uma perda de característica dessa mutação. Eles deverão manter, então, a eumelanina mais pura possível, concentrada no centro da plumagem, contrastando com a cor de fundo, seja ela branca, vermelha ou amarela. Uma característica muito importante dos ágatas, além desse desenho, a gente não busca no ágata jamais o desenho mais fino possível, né? A gente busca o maior contraste possível. E um desenho muito fino, mas que mantenha a tonalidade de negro e seja contrastante contra o fundo, é o ideal. Às vezes desenhos muito afinados perdem tonalidade, perdem impressão visual. Porque a gente tem que lembrar o seguinte: ninguém vai observar um pássaro na hora do julgamento, ou na hora de adquirir um pássaro, na hora de fazer um acasalamento, mas principalmente na hora do julgamento, ninguém vai observar esse pássaro com um microscópio, com uma lente de aumento, ou que seja. Então é para esse nosso modo de olhar o canário, modo de ver o canário, é para esse olho humano, que essa cor deve ser calibrada, por assim dizer, né? Se a gente afinar demais, perder o contraste, não serve. Se também ficar o desenho muito largo, perde a característica de ágata. Um ágata é um pássaro de desenho afinado e que se mantenha bem no centro da pena. No dorso, ele é fino e entrecortado, na cabeça é formado, por vezes, por uma calota escura, no caso dos intensos, algumas vezes uma calota acinzentada com alguns desenhos, no caso de nevados, e por estrias, no caso dos mosaicos. Nos flancos, na lateral do pássaro, esse desenho deve ser contínuo. Não há como ser fino e entrecortado nos flancos, então ele deve ser bastante contínuo. Vai formar uma beleza ímpar esse pássaro quando tiver com esse desenho presente nos flancos. E é muito importante, faz parte da avaliação do tipo. Deve ser também bastante homogêneo. A mesma tonalidade de melanina que ele tem na cabeça deve ser a mesma tonalidade de melanina que ele tem no desenho dorsal e nos flancos. O peito, quanto mais desenhado, melhor, né? Mas algumas vezes a gente nota que é difícil. No canário intenso, é muito mais difícil desenhar o peito do que um canário nevado do que um canário mosaico. Entre esses três, o mosaico é o que desenha mais o peito. Devemos buscar, então, algumas maneiras diferentes de apresentação desses desenhos. No caso dos intensos, então, uma estria fina entrecortada sobre um fundo lipocrômico. No caso dos nevados, uma estria fina entrecortada sobre o fundo lipocrômico com a ação da categoria nevada, com o nevadismo presente, né? Alguns nevadismos mais longos prejudicam que um ágata seja bem visualizado, porque lembrando que ele vai ter estria curta entrecortada. Se tiver uma parte muito grande da pluma com nevadismo, vai cobrir essas estrias, não vai permitir que seja bem vista. Então a gente deve buscar um nevadismo muito bom nos nossos ágatas de concurso. No caso dos mosaicos, então, lembrando que nunca o desenho de um mosaico vai ser tão fino quanto o de um ágata intenso e nem tão fino quanto o de um ágata nevado, nós também precisamos buscar o contraste e que seja o desenho mais fino possível dentro da variação mosaico e entrecortado.
Canários mosaicos com desenho muito largo, ainda que deem uma impressão visual de serem muito escuros, muito negros, que tem uma melanina muito brilhante, muitas vezes tornam a aparência geral do pássaro muito escura. Isso não é o que se quer dentro de um ágata. Um ágata que se quer, novamente falando, é o contraste. Então um pássaro deverá ter o desenho fino o suficiente para que apareça a cor de fundo branca, no caso dos mosaicos, para poder ser bastante contrastante. Devemos lembrar que a envoltura, que antes nos canários negros era essencial, fazia com que o canário tivesse uma maior valorização por ser o mais escuro possível, nos canários diluídos é o contrário. Quanto menos envoltura, melhor. Provavelmente a gente não vai conseguir produzir um ágata clássico, não uma mutação, sem envoltura, porque isso faz parte da característica genética do pássaro, faz parte da distribuição da melanina no corpo do pássaro. E partes envoltas também fazem parte de algumas zonas de desenho dos ágatas, como por exemplo do desenho facial. O que nós temos que pensar em termos de envoltura? Devemos procurar os pássaros que têm a menor envoltura possível, sem perder tonalidades melânicas de maneira importante, né? Por exemplo, quando eu tenho algum ágata, o que eu devo observar nele? Qual é a maneira mais fácil de perceber se ele tem envoltura ou não? Bom, primeiro vai olhar o canário de cima e principalmente no triângulo dorsal formado pelas duas asas e o pescoço dele, vai ver se aquela melanina que ele tem no dorso é contrastante com o fundo. O que tiver maior contraste, que aparecer mais o lipocromo de fundo, tem menos envoltura, lógico, né? Tem menos melanina cobrindo. Se eu estou na dúvida entre um e outro, uma dica que eu dou para vocês, que eu já falei outras vezes, é: pega os dois pássaros, vira eles e olha de peito. No peito, comparando de lado um com o outro, o canário que tiver menos envoltura vai ter o peito mais lipocrômico, vai aparecer mais o lipocromo do peito, seja ele branco, amarelo ou vermelho. Para que é importante a gente ter sempre em mente a envoltura na hora de acasalar? Porque é ela que vai permitir ou não que um ágata seja mais ou menos contrastante. De nada a gente adianta ter um ágata com desenho finíssimo, um desenho maravilhoso, entrecortado, se ele tem envoltura por cima, que impede totalmente o contraste. De outra banda, não adianta também a gente ter um canário com riscos largos, muito negros, se tem envoltura também, vai ser um pássaro totalmente escuro. E a característica do ágata é ser um pássaro sem envoltura, ou melhor, com a menor envoltura possível. A gente fala de sem envoltura, mas não é. Com a menor envoltura possível e visível, em relação a um canário negro, né? É completamente diferente, a seleção vai para o outro lado. Então, considerando a importância da envoltura nos acasalamentos, se eu tenho um canário com um pouco de envoltura, o que eu tenho que fazer? Bom, primeiro tentar selecionar os canários com menos envoltura. Quais critérios que eu uso para acasalamento dos ágatas? Primeiro conselho que eu dou, como ele é um canário de meio, ou seja, eu tenho que balancear entre a diluição, a redução de envoltura, às vezes até uma pequena perda de tonalidade, isso é possível também. Uma pequena perda de tonalidade. Não é um canário de mais, que eu estou jogando mais envoltura, mais desenho largo, tudo como eu fazia nos negros. Aqui não, aqui eu estou reduzindo isso. Sem perder tonalidade, sem perder o contraste, né? E o que vai acontecer? Então, por vezes eu tenho que balancear. O ágata, principalmente, é o canário de equilíbrio, onde se balanceia a máxima tonalidade possível, ele vai ser mais preto e brilhante possível, com a menor presença de envoltura, né? Então, para isso, eu vou precisar fazer um balanceio. E nesse balanço, às vezes eu posso utilizar para o acasalamento um pássaro, por exemplo, um intenso. Normalmente os intensos são mais envoltos que os nevados e mais envoltos que os mosaicos, certo? Que concentra mais na pluma essa envoltura. Só por isso que ela aperta essa envoltura, imagina que está dispersa sobre toda a pluma. Como a pluma dele é mais estreita, junta mais essa envoltura, né? Por isso também que aperta o desenho dele, normalmente os intensos têm desenhos mais finos. Então o que vai acontecer? Se eu tenho um intenso que é levemente oxidado, um pouquinho passado de oxidação ou de envoltura, utilizo uma fêmea nevada que tenha uma envoltura mais reduzida para tentar chegar no canário de equilíbrio de novo. O bacana dos canários diluídos é que a gente pode utilizar pássaros tanto passando um pouquinho ou faltando um pouquinho. Isso também é muito democrático, porque muita gente pode às vezes ter acesso a um pássaro que foi desprezado por um grande criador, né? Para mim, quero pássaro com menos envoltura, quero pássaro com isso ou aquilo, mas que ele pode servir como uma excelente ferramenta se o criador tiver outro canário em casa para complementar. Aliás, falando nisso,
Os ágatas são dos canários mais técnicos que existem para serem julgados e criados. Justamente por isso, que são pássaros de equilíbrio. A gente quer o meio. Não é só buscar o mais, como se busca em outras coisas. No amarelo intenso, a gente busca um canário, maior expressão de lipocromo amarela. Claro que aí tem o limite de não passar o lipocromo, não ser dourado, né? Mas grande lipocromo amarelo, maior no intenso, maior distribuição de amarelo e tal. No ágata já vai entrar também o equilíbrio entre essa cor de fundo amarela ou vermelha e a melanina. Então, para os ágatas, o conselho que eu dou é o seguinte: mantenha vários tipos, vários padrões de ágatas dentro do seu plantel. Não despreze um canário, que é uma ferramenta, de novo falando das ferramentas. Não despreze um canário ágata ferramenta só porque ele tem algum ponto ou outro, mas busque sempre o meio do caminho. Se você conseguir ter todos os machos e todas as fêmeas perto do padrão ideal para acasalar, esse é o melhor. Não precisa manter canários fora de padrão para acasalar, certo? Não precisa utilizar ferramentas se elas não trouxerem algo de positivo para o teu canaril, para o teu criatório. Os ágatas, sendo canários de contraste, sendo canários de equilíbrio, tem uma beleza que atrai gente no mundo inteiro. E das cores mais importantes, algumas das cores mais importantes nos concursos, são ágatas e suas mutações. E quase tudo que nós estamos falando aqui para os ágatas clássicos serve para os ágatas mutações também. A diferença, por exemplo, a envoltura ou falta de envoltura vai se desejar a mesma. O desenho vai ser desejado a mesma para o ágata clássico, para o ágata mutação. É a mesma coisa. A falta de envoltura, a mesma coisa. Apenas tem que se dar conta, o criador, de que, no caso das mutações, elas interferem na tonalidade e na forma de apresentação da melanina. O resto, o desenho, o básico, é o mesmo. Tá? Isso que torna o ágata tão lindo e tão bom de utilizar em todas as mutações, em todas as criações nossas.